olá, muito boa tarde para você. Meu nome é Isabela Faria e esse é o programa Como é que é, sendo transmitido ao vivo aqui diretamente da redação da Folha de São Paulo, no centro da capital paulista. Nesse programa, no Como é que é, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, a gente traz assuntos que estejam sendo bastante comentados nas redes sociais, no próprio noticiário, que sejam assuntos sobre os quais as pessoas têm perguntas, têm questionamentos, querem saber mais. Inclusive, perguntas, questionamentos, dúvidas são muitíssimos bem-vindos, na verdade, aqui no Como é que é, porque eles ajudam a gente a construir o programa. A gente está sendo transmitido via YouTube, via Twitch, via Facebook, então a gente está de olho nessas redes sociais. A gente vai selecionar algumas perguntas de vocês para responder aqui no Como é que é, claro, perguntas que tenham a ver com o assunto de hoje. E hoje a gente vai falar de cultura, de entretenimento, de celebridades, mas mais precisamente da cultura do cancelamento. E como gancho, a gente vai pegar o caso da funkeira MC Pipoquinha, que no último mês foi cancelada aí por uma série de razões que a gente vai discutir no programa de hoje. E além, claro, da gente analisar um pouquinho sobre a cultura do cancelamento por ela mesma, por si só. E aqui no Como é que é, a gente sempre tem um convidado ou uma convidada para ajudar a gente a entender mais sobre esse assunto. E o convidado de hoje é Jairo Malta, jornalista. Muito obrigada, Jairo, por estar aqui hoje para a gente discutir um pouco sobre a cultura do cancelamento e o que está por trás dela, né? Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigado, boa tarde, Isa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos, já que a gente está falando da MC Pipoquinha, né? Foi como eu acabei chamando o programa. Eu quero colocar um vídeo aqui da funkeira, que foi um dos motivos pelos quais ela foi cancelada. Ela tem o poder de rodar você, de fazer você não passar de ano. Ela tem o poder de te encher de tarefa. Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela. Já é professora, entendeu? Que ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque ouvir desaforo do filho dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. Ainda recebeu o que um professor recebe, que é quase nada. O professor é humilhado só de ser um professor. Não discute com ele não, tadinha. Discute não, que ela pode descontar raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. E, coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora, às vezes. Precisa estudar muito. Não discute com ela, não. Discute, não. Pra gente dar um pouco de contexto, gente, do vídeo que a gente acabou de ver, foi publicado nas próprias redes sociais, né, Jairo, da funkeira, e ela, como vocês viram, falando um pouco sobre o salário dos professores, comparando com o próprio salário. Isso ela postou ao responder um usuário que estava no Instagram dela e que falou: minha professora, enfim, eu discuti com a minha professora por causa sua, o que eu devo fazer, e ela então ela deu essa resposta nas redes sociais. Jairo, qual foi a repercussão, por favor, dessa fala dela? E não foi o único motivo pelo qual, né, ela foi cancelada. Quais seriam os outros? Quais as repercussões que a gente tem até agora desse caso? Bom, é interessante que ela começa até bem, né? Ela começa falando... Exato. Não discuta com a sua professora. Exato. Começa falando isso, mas depois começa a se embolar um contraste gigantesco com tudo que ela tá falando. Traz o salário, enfim. Salário e o meu show e valores e tudo mais. Exato. Que nem... Enfim, uma displicência, uma falta de... talvez até um pouco de cultura, assim. Mas a questão maior são os outros cancelamentos dela, né? Sim. Porque uma coisa, até essa questão dos professores, vale até uma interpretação ali de tudo que ela falou. E cada um ali interpreta de uma forma e cada um julga pessoalmente da sua forma. Você começou até falando sobre cancelamento. Cancelamento, na minha opinião, na minha humilde opinião, por si só, é uma coisa horrível para a sociedade. Né? O cancelamento, ele é uma barbárie, né? Você pegar uma pessoa e todo mundo julgar assim, quanto Twitter, quanto rede social, ali uma pessoa só. O que ela disse vale a interpretação e vale o julgamento das pessoas, enfim. É o que eu acho, pessoalmente. Não estou, obviamente, passando pano nenhum. Mas eu acho que depois disso veio tantas outras coisas que complicou muito ela e que fez com que ela começasse a, sim, literalmente cancelar
os shows dela, né? Ela começou a sentir no bolso. Foram 7 shows cancelados, né? 7 shows cancelados, que não foi só ela que sentiu no bolso, né? Foi o jurídico dela, foi o cara que vende os shows dela, foi, enfim, muitas pessoas ali que sofreram com tudo isso. Eu acho que isso sou um alerta pra gente, quando artistas, principalmente artistas da periferia, artistas que são envolvidos com funk, né, ou sons periféricos, de como a própria indústria trabalham esses artistas. Porque se você pensar também, não que justifica essa fala dos professores ou qualquer outro tipo de coisa que ela fez, mas são moleques, meninas, tirados da periferia, que aí estouram com hit e aí começam a ganhar muito dinheiro, e aí a própria indústria, ela não ajuda ali com nenhum tipo de saúde mental, Não tem apoio algum. nenhum tipo de media training, são jogados ao léu, assim, por assim dizer. Se você pesquisar no Twitter ou na internet, tem muitos outros vídeos da MC Poquinha, ela fazendo outros absurdos e fazendo outros absurdos. Então ele não tem nenhum trabalho de perto ali com o artista, né? Coisa que você vê em outros nichos, né? O sertanejo, por exemplo, não deixaria algo assim acontecer. Por quê? É uma preparação melhor para os artistas? Eu acho que é porque o mercado ele está mais preparado para isso e também talvez porque o artista ele vale muito mais para as plataformas assim, né? Do que os artistas de funk, né? Que são acostumados a fazer hit e viver às vezes só de uma música e ter carreiras que tem tempo para terminar, sabe? Que é uma falha muito grande, que essas grandes corporações de funk que estão crescendo e ganhando fama, né? Eles precisam mudar isso. Então, eu acho que para outros não serem cancelados também, ou outros não aparecerem falando besteira para milhões de seguidores no Instagram, eu acho que precisa ali dos seus empresários um cuidado melhor, um tratamento melhor com esses artistas para isso não acontecer de novo. Existem diversos tipos de cancelamento, né, Jairo? Normalmente são cancelamentos que, assim, só ficam na internet ou eles acabam saindo, né, para o mundo offline. Por exemplo, a MC Pipoquinha foi cancelada na internet, enfim, muita gente respondeu a ela todas essas falas que ela fez, mas, como você disse, doeu no bolso, né? Algum cancelamento fica só na internet, só a galera do Twitter que fica lá, enfim, xingando, mandando mensagem, ou dói no bolso da maioria dos artistas, das celebridades? O que a gente tem que pensar o bolso, ele sempre dói muito, mas a sua saúde mental sempre vai doer mais, porque isso vai virar um trauma. Então, eu acho que todo cancelamento, mesmo os que não envolve o bolso, ele sempre vai doer de alguma forma. Sim. Então, se alguma celebridade, ou alguma pessoa, assim, até uma pessoa física, né, não jurídica, Anônima, né? uma pessoa anônima, Isso. quando ela é cancelada na internet, aquilo pode gerar um trauma ali, um problema bem complicado. Mas é interessante quando rola esse cancelamento que dói bolso, né, que começa a cancelar show, começa a cancelar apresentação em festival. É interessante a gente analisar o porquê que isso está acontecendo. Por que o festival tirou a MC Poquinha? Foi porque ela falou mal dos professores? Foi porque ela falou mal sobre abuso sexual? Foi por conta de vídeos pornográficos? Ou foi porque o cancelamento tomou uma proporção tão grande que os patrocinadores falaram, eu não quero essa artista aqui no meu festival. Ou eu não quero essa artista aqui na minha casa noturna. Tem que ver como nós, como sociedade, a gente está trabalhando isso. O que a MC Poquinha vai ganhar com isso? O que a sociedade vai ganhar com isso? Sabe? O que a gente vai aprender com isso? Geralmente é nada. Sim. A pessoa é cancelada por ser cancelada e acabou, sabe? E ela vai ficar com o trauma dela, ou às vezes vai passar, mas... Enfim, agora, mudar alguma coisa não vai mudar. Então, por isso que eu acho que o cancelamento em si não ajuda em nada a sociedade, mesmo quando ele afeta o bolso, sabe? Sim. Porque para as grandes corporações, esses grandes festivais, para os Spotifys da vida, para eles, ela é só um número. O cancelamento, então, você acha que ele não deveria existir, que o público sempre acaba pesando mais a mão do que deveria, é isso? Com certeza, com certeza. O cancelamento, ele até quando não é ali nas 4 linhas do âmbito cultural, e quando você sai, né? A gente tem casos, muitos e muitos casos,
de pessoas que foram assassinadas por coisas que elas não fizeram, sabe? Porque veio uma turba de pessoas, veio um mundaréu de gente para bater numa pessoa por conta de um assunto que elas não sabiam. Então, assim, o cancelamento, esse efeito manada que a internet faz em cima do artista, ele é sempre prejudicial. O artista ele precisa responder pelos seus atos. Era isso que eu ia te perguntar. Existe Se ela algum falou, jeito? não, Então, precisa responder pelos seus atos e quem vai fazer isso são os contratantes, né? Ela falou algo isso, ela precisa se desculpar, ela precisa... Enfim, acho que cada caso é um caso, sabe? sim. Mas que isso vai ajudar em alguma coisa a indústria do funk, a indústria da música, isso não vai ajudar em nada. A gente consegue rastrear a primeira celebridade que foi cancelada, pelo menos moderna, sim? Você tem Então, uma a primeira noção? celebridade cancelada, acho que a gente talvez não consiga saber, mas a primeira que teve fama foi o Wilson Simonal. O Wilson Simonal, que é um cantor aí dos anos 80, né, 70, 80, que sim, foi um dos cantores que estouraram no Brasil nessa época, que encheu o Maracanã, mas que aí do nada foi cancelado. Mas obviamente que não foi do nada, né? Ele começou a ser... As pessoas, outros artistas da mesma época começou a acusar ele de estar, como eu posso dizer, compactuando, por assim dizer, ou denunciando, ou entregando, né, outros artistas para a ditadura militar. Ele sempre negou isso. Até hoje não tem prova de nada disso. E o Wilson Simonal, até hoje, ele é colocado como essa pessoa que ajudou a ditadura. E é muito, muito interessante isso, e a gente pode até fazer depois um paralelo com Carol Conká e Big Brother, que Sim. é os cancelamentos mais emblemáticos do Brasil no momento. E na mesma época, o Roberto Carlos, ele era apoiador da ditadura militar. Ele é conhecido por isso, né? Tipo, você pesquisar no Google, o Roberto Carlos e ditadura, e o Roberto Carlos teve até pouco tempo especial na Globo, sabe? E o Wilson Simonal, ele foi, por assim dizer, apagado da história, né? Todo mundo lembra dele sobre isso. Então, aí eu, como um homem preto também, devo lembrar que quando é para o periférico, o preto, o marginalizado, né? O Wilson Simonal, que era um homem preto da sua época, parece que o cancelamento ele dói mais, sabe? Ele vem com mais febre, assim, das pessoas, né? Foi isso que aconteceu com o Wilson Simonal, foi isso que aconteceu com outros artistas que a gente pode ir citando, mas o caso mais recente de grande repercussão foi da Carol Conká, dentro do Big Brother. E é aquilo, o que ela fez foi certo? Todo mundo viu. Não foi certo. As atitudes dela foi certa? Não. Mas por que, por exemplo, o Nego Di, né, ele voltando para aquele Big Brother, né, Sim. ele não foi tão cancelado quanto ela? O Nego Di estava na mesma edição. Na mesma edição que ela, né? Junto ali. Junto, participou das mesmas coisas, corrompeu as pessoas, manipulou as pessoas do mesmo jeito, mas foi também cancelado. Mas por que o peso maior foi em cima da mulher preta periférica que canta rap? E aí a gente pode discutir vários assuntos, que ela canta rap, ela não estava agindo da forma que ela fala nas músicas. Sim. Enfim, todo mundo estava esperando uma coisa diferente, né? Por ser nossa, é a Carol Conká, é o Projota no programa, e não foi o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, aí que vem mais uma outra coisa. Sim. A gente realmente precisa esperar alguma coisa das pessoas. Às vezes as pessoas, elas não são aqueles, como eu posso dizer, role models, né, que chamam, pessoas que você precisa se inspirar necessariamente, que a gente realmente cobra dessas pessoas que elas sejam perfeitas, por exemplo. É isso que você quer dizer? Sim, exatamente. Mas a gente, até que ponto o que a MC Pipoquinha fala fora do palco, até que ponto o que a Carol Conká faz ou fala, ou qualquer outro desses, né, no sentido de falar coisas, né, e ser cancelado por conta disso, vai influenciar na minha vida. Por isso que o cancelamento ele não faz muito sentido, sabe? Porque as pessoas são canceladas porque disse alguma coisa e que aquilo não vai, e que aquilo vai ser ali só 2, 3 minutos de uma discussão acalorada no Twitter que vai afetar muito a vida da pessoa que foi cancelada, mas que a minha vida vai ser assim, mais um assunto de milhões de assuntos que aparecem no dia. Então,
até falando mais um pouco sobre a Carol Conká, Sim. ela conseguiu voltar a carreira dela, né? Porque o que aconteceu? Depois de todo o cancelamento, as pessoas meio que botaram a mão na consciência e, nossa, pegamos pesado com a Carol Conká. Ela reverteu o cancelamento dela? Eu não acho que ela reverteu a carreira dela de como estava. É. Talvez a carreira dela voltou ao jeito que ela entrou no Big Brother. Entendeu? Então, se a gente pensar assim, ela perdeu muitos anos, né? Aí tentando reverter tudo isso. Foi completamente prejudicial para ela, isso é um fato. Eu não acho que ela voltou a ter o prestígio enquanto assim, mainstream e tudo mais. Mas a gente pode dizer que, por um lado, ela conseguiu ali reverter o ódio que as pessoas estavam dando. Ela teve série na Globo logo depois, né? Você estava dizendo que ela saiu da casa, né, do Big Brother, com câmeras em cima dela. Então, foi um jeito dela, vamos dizer assim, reverter um pouco da reputação que acabou sendo prejudicada lá. Sim, mas ao mesmo BBB. tempo eu acho que existe um marketing muito grande em cima do cancelamento, sabe? O cancelamento ele gera engajamento, sabe? Ele gera discussão, ele gera matérias, assim por diante. E foi o que a Globo fez com a Carol Conká, né? Ela fez uma série inteira em cima de um cancelamento, em cima de uma mulher preta, né? Isso é legal? Não, isso não é legal. Tipo, a Carol Conká sair do Big Brother ali e ter um monte de câmera já para filmar uma série sobre o cancelamento, pedindo desculpa. E quem assistiu a série viu acho que foram 3 ou 4 episódios, eu não lembro a quantidade exata, mas teve até um episódio que algumas pessoas não perdoavam ela. Eu me lembro Mas disso. mesmo assim ela falava, não, mas me desculpa mesmo assim. E Eu me aí lembro ficamos ali disso. numa posição de subalterna, sabe? De tristeza. E aí você via ela em todos os programas, Fátima Bernardes, do Encontre, e a Ana Maria Braga, não sei o quê, e sempre falando, me desculpa, me desculpa, me desculpa, e sempre me desculpa. Chegou uma hora que a gente falava, meu Deus, ela vai pelo Não resto da tem vida mais, exato, não tem pedir mais desculpa. pelo que se desculpar, assim. Então, desculpa tudo que eu fiz, desculpa tudo que eu fiz. Foi Sim. muito pesado, sabe? Ela mereceu aquilo? Eu particularmente acho que não. Eu acho que meio que a internet, né? Termo até estranho de dizer, mas a internet entendeu que pegou pesado. E aí talvez ela tenha assim, acho que foi um dos poucos casos que reverteu tudo isso. Você falou da internet, Jairo, mas existe uma parte específica da internet que gera mais engajamento à cultura do cancelamento? A gente tem uma pergunta no YouTube justamente sobre isso. Sem uma plataforma específica chamada Twitter, a cultura do cancelamento teria suporte? Percebo que em outras redes esse tipo de julgamento é mais ameno. A pessoa tem, enfim, essa visão. Você concorda? Você acha que sem o Twitter, a cultura do cancelamento não teria tanta força, sim? Olha, muito no achômetro, né? Obviamente, mas se a gente pegar as últimas pesquisas até de audiência, assim, tanto da Folha, de outros jornais, Sim. o Twitter, ele não é um local que as pessoas entram para ver notícias, assim, tipo, sempre a porcentagem é lá embaixo, né? Mas o interessante é que o Twitter, ele pauta as outras redes sociais. Então, assim, ó, se tá bombando no Twitter, se o Chico Barney tá falando de Big Brother lá, ele falou uma coisa assim, assim, assado, vai bombar no Instagram, vai bombar no Facebook, vai bombar principalmente no TikTok, né, que tá dominando o mundo. Sim. Então, por um lado, isso é interessante, isso pode ser que isso realmente aconteça. Mas, muito antes, o Twitter é o quê? De 2009. Antes do Twitter já rolava cancelamentos. De que forma? Por meio da mídia, por meio de. Esse próprio exemplo do Wilson Simonal, né? O boca a boca, o cancelamento interno, né? Dentro da indústria, né? Indústria da música, indústria das artes, e assim por diante. Eles mesmos cancelam a pessoa, assim, pelo boca a boca e burburinho. Mas vivemos em uma época que o Twitter existe e que o Instagram existe e que outros aplicativos existem e que as pessoas se conectam em rede e como um boca a boca, só que tipo, e agora em esfera global, as pessoas conseguem cancelar e fazer um efeito manada gigantesco em cima de uma pessoa só, né? Sim. Então, sem o Twitter, então só voltando respondendo, eu acho que sim, o cancelamento continuaria, porque
as pessoas fazem isso e fazem isso muito bem. Será que o Twitter ele não prolonga, às vezes, o cancelamento de uma pessoa? Por quanto tempo um artista pode ficar cancelado? Assim, como você citou a Carol Conká, que em todo programa pedia desculpa, desculpa, desculpa. As desculpas dela parece que duraram mais até do que o próprio cancelamento dela, mais do que os 4 meses que ela ficou no Big Brother. Mas por quanto tempo é possível uma celebridade ou uma pessoa, enfim, ser cancelada para sempre? Você citou o exemplo do Simonal, mas existem outras? Existem. Mas vamos lá. Por exemplo, depende de quão famosa a pessoa é. Recentemente, eu não vou citar nomes, mas teve um cancelamento no Black Twitter de uma pessoa que foi cancelada, mas que um cancelamento que durou um dia, sabe? Não que ele é uma pessoa agora bem vista, assim, por assim dizer, mas que esse mundaréu aí de pessoas aí falando mal durou um dia. Essa pessoa pediu desculpas para durar um dia ou só morreu Pediu o assunto? desculpas e o assunto morreu, porque na internet é isso, né? Eu acho que é um pouco do que eu falei antes. São muitos assuntos. Então a Pipoquinha falou dos professores, e eu acho que as coisas só ficaram ruins para ela porque, tipo, foi os professores, foram os vídeos pornográficos, e aí foi ela falando que não existe abuso sexual, e aí um mundaréu de coisa. Isso junta com o tipo de música que ela canta, e aí, por isso que caso e caso. Mas, por exemplo, o Simonal foi julgado até sua morte. Ele morreu sendo cancelado por ter apoiado a ditadura, sendo que nunca foi comprovado isso. Ao mesmo tempo, tem outros casos, né? Por exemplo, o próprio Netinho. Netinho, ele cometeu um erro lá, um crime, foi julgado por isso em 2005, e 18 anos depois, se você dá um Google, é a mesma coisa que aparece no Google até hoje. Se você falar do Netinho, acho que qualquer pessoa que estiver assistindo isso vai lembrar da agressão que ele deu na esposa dele em 2005. Sim. Então, a gente não tem o direito ao esquecimento, principalmente no Brasil. As pessoas não vão esquecer. Se você se lembra daquilo, mas é aquilo que a gente falou um pouco também no começo, né? A corda ela sempre vai estourar um pouco mais para algumas pessoas, para alguns grupos, e geralmente são esses grupos mais marginalizados, periféricos, pretos, mulheres. Esses vão sofrer mais com cancelamento. São mais alvos, assim, são os alvos mais Não sei certeiros. se são os mais alvos, mas dói. são os que sofrem mais quando isso acontece. São os mais perseguidos quando isso acontece. Certo. São Que demora mais tempo para esquecer. Demora mais tempo, quando o erro acontece, é o que vai ser mais julgado ali, o que vai ficar mais tempo ali, ó. Eles vão pedir desculpa, porque todo mundo fala, mas também era um preto, era um favelado, era um funkeiro, era um rapper. Você quer esperar o que dessa pessoa? Entendeu? Então a sociedade ela age com barbárie em cima de pessoas vulneráveis. E isso é replicado na internet. Isso é um fato, sabe? Na internet, se a pessoa é a própria Pipoquinha, obviamente ela é muito mais fácil eu falar, mas também eu tenho muitos argumentos para falar dela, entendeu? Sim. Agora, se é uma pessoa padrão, né, por assim dizer, como por exemplo o Rodrigo do BBB, que falou tantas besteiras, né, lá no Big Brother, né? Não, enquanto ele estava sendo racista e misógino, né, em alguns momentos, e até homofóbico, né, quando ele fala eu amo a pessoa gay, né, quando ele foi se desculpar, Sim. não, ele tava com música estourada, né, que era o Batom de Cereja, tava estourado. E parece que estourou ainda mais quando ele fez esses entendeu? comentários, né? Não diminuíram os Não streamings. diminuiu. E, mais uma vez, qual a diferença do erro do Rodrigo e do erro do Nego Di e do erro da Carol Conká e do erro da Pipoquinha, sabe? Eu acho que a sociedade ela tende a bater mais nos marginalizados, Sim. entendeu? Em quem não pode se defender. Certo. A gente está falando também ainda, né, na Pipoquinha, com uma pergunta no YouTube do André Silva. Existem artistas, entre parênteses, ele coloca subcelebridades, que procuram, que forjam, às vezes, de repente, um cancelamento em busca de uma vitrine, por exemplo? MC Pipoquinha, ele pergunta, pode ter feito isso? Existem casos de pessoas que geram polêmica para se manter nos holofotes, por exemplo?
É interessante também essa pergunta, porque a gente viu no último governo, por assim dizer, né? Fale bem ou fale mal, fale de mim. Aí você começa a dar holofote para uma pessoa que só fala besteira. E aí vai ter muitas pessoas que vão gostar dela, outras pessoas que vão odiar, mas todo mundo vai falar muito, muito dela. A pessoa sempre vai estar na mídia. Mas é interessante ver que, por exemplo, ela teve que se desculpar, ela perdeu os shows. Então, se isso foi uma artimanha para ela não sair da mídia, ela perdeu, foi uma estratégia errada. Que ela perdeu. Ela estava em franco crescimento. Né? Porque aí a gente tem que entender uma coisa também. Uma coisa é o que ela fala nas músicas, e isso é arte. Tem que entender isso. O que ela faz no seu show e que ela canta nas músicas, ninguém precisa ver, sabe? Se você não quer ver, não veja. Mas tem quem goste, vai ver, e isso é arte. A gente está falando o que a MC Poquinha fora do palco, né? Fora ali do CD dela, do disco dela e tudo mais. Se ela fez isso por pura vitrine, foi uma estratégia muito errada. Mas que isso deva acontecer, isso deve acontecer. Tem nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome do dessa estratégia de marketing que eles fazem, mas teve uma época no ano passado, uns meses aí, que eu vi alguns artistas forjando sequestro, forjando assunto, enfim, para aparecer, e aí no final eles vinham e lançavam um disco, sabe? Entendi. Aí forjavam o que foi, que, enfim, que tá muito mal, alguma coisa do tipo, que bateu o carro. Eu não Nossa, lembro coisas qual artista, graves, eu não assim. lembro qual artista, eu não vou falar não pra enfim, não dar fake news, Sim. mas teve um funkeiro brasileiro que fez a mesma coisa, e aí forjou que estava sendo perseguido, e depois forjou Eu não que... lembro disso. E aí do nada aparece, assim, ó, o UOL deu a matéria, tal pessoa está desaparecida, e aí era mãe, e era irmão falando, e não sei o que, aí no final apareceu, e daqui a pouco saiu um disco, sabe? Isso dá resultado? As pessoas ouvem? Eu acho que houve, porque as pessoas têm Por causa da curiosidade. polêmica mesmo? Eu acho que as pessoas têm curiosidade, sim. Eu ouviria. Eu ouviria. Eu ia tentar entender o que rolou. E é isso, mas no caso de procurar um cancelamento para não sair da mídia, se ela pensou dessa forma, é muito errado. Eu não acho que isso aconteceu. De fato, eu não acho. Até porque ela não disse nada além do que ela sempre disse, da forma que ela sempre agiu. Isso é verdade. Mas Isso é é isso, verdade. eu acho que ela não foi proposital, não. Foi uma coisa realmente que a gente está falando no começo da nossa conversa, que faltou ali um apoio mesmo da Faltou um indústria apoio. do funk, como você disse, né? Que parece ser uma coisa muito solta, a indústria do funk, como você está dizendo. Mesmo os maiores, quando a gente fala, por exemplo, do Condzilla, é algo que não há apoio, por exemplo. Para quem? Por isso que a gente vê isso acontecendo muito na indústria do funk. Não há apoio para as pessoas. Não tem uma assessoria, por exemplo. Então, tem uma assessoria, sim. Isso seria mentira eu falar que não tem. Mas saúde mental, e eu inclusive fiz até uma matéria, uma pesquisa sobre isso, e a gente publicou na Ilustrada tempo atrás. Saúde mental não é uma coisa que você se vê todo dia, assim, em ritmos periféricos, sabe? Sim. O rap nunca teve isso, mas é muito interessante a diferença de rap e funk, porque o rap, o artista, ele precisa viver conforme aquilo que ele fala, né? Então, tipo, tem todo aquele lance de ser o cara, que ele dá um papo reto e tudo mais, né? Então o rap tem isso, e aí até por isso você não vê tantos cancelamentos no rap, né? Você não vê muito isso acontecendo, né? Que ele tem ali, a gente aqui de São Paulo fala, tem ali a caminhada, né, dele, ele tem que cumprir aqueles requisitos, né? O Mano Brown não chegou a ser cancelado uma época por uma letra de uma música bem antiga que os Racionais Então, fizeram? Racionais foi, não é que foi cancelado. Ele foi chamado a atenção. Os Racionais eles pararam de cantar Mulheres Vulgares e eu acho que estilo cachorro nos shows. E o Mano Brown tem uma entrevista que ele diz que eram outras épocas e a gente entendeu que a gente estava errado. E aí parou de cantar essas músicas em shows, né? Acho que são só essas duas. Ou seja, o cancelamento aí não foi necessário, porque... Não foi. Foi uma coisa que, assim, era uma música que todo mundo cantava,
E que depois que as pessoas começaram a entender, e eles pararam de cantar. Né? Pararam de cantar e beleza, não faz mais parte faz parte da nossa história, mas não faz mais parte do nosso repertório, né? Do nosso line de músicas ali para show. Mas o rap é muito difícil, assim. Teve o caso do Ed Rock, né? E que também, enfim... Qual foi esse caso do Ed Rock? O caso do Ed Rock foi um caso recente que teve com ele, com uma questão de... Ele foi acusado de abuso sexual um tempo atrás, de um processo que ele ganhou, mas quando veio à tona, teve uma espetacularização. Que a gente estava treinando essa palavra. Sim, espetacularização, a gente estava treinando essa palavra. Do que aconteceu, e também não houve o cancelamento, né? Mas houve ali uma discussão ali de até que ponto tudo aquilo estava correto ou não, enfim, coisas de internet. Mas quando vai para o funk, isso é mais complicado. Porque os funkeiros, eles não têm compromisso com aquilo que ele fala na música. Porque o funk é pra gente curtir, é uma música de curtição. Então a Pipoquinha, ela vai falar sobre sexo na música. Ela vai falar sobre desejo sexual e tudo mais, e tudo bem, não tem problema. Mas quando ela começa a fazer aquilo que ela faz na música, acho que tem isso aí também, né? De as pessoas também começarem a achar estranho isso, né? Ela não pode agir conforme aquilo e tudo mais. Claro, ela tem que ter duas personas, por exemplo. Isso. E, enfim, é tudo tudo muito controverso, né? São muitos contrastes. Inclusive até fazendo a pesquisa, né? Ela era de uma família de mormons e tudo mais. Religiosa. Tem um vídeo famoso dela, ela orando enquanto as pessoas estão gritando o nome dela, num show com várias cenas de sexo durante o show, e ela para o show para orar. Mas... É tudo muito complexo, né? São muitas camadas. São muitas camadas. Para dizer que o cancelamento, então, eu até estou replicando uma pergunta aqui no YouTube do Luiz Antônio. Então, há alguma situação em que o cancelamento seja positivo? Não. Eu acho que o cancelamento ele nunca é positivo, porque o cancelamento ele é barbárie. É assim, um monte de gente batendo em alguém porque ouviu falar de alguma coisa. É um julgamento assim, é um julgamento sem discussão. Vamos simplesmente bater nessa pessoa. E isso no mundo virtual. Mas todo mundo precisa responder pelos seus atos, pelas suas atitudes. Isso é fato e isso precisa acontecer. A Miss Pipoquinha, ela precisa responder pelo aquilo que ela falou, aquilo que ela fez, aquele vídeo que ela gravou, aquelas coisas que ela fez. E assim todos os outros funkeiros, rappers, sertanejos e quem for. Não é? Sim. E isso não só na cultura. Não é? Políticos, pessoas famosas que, por exemplo, falaram contra a máscara durante a pandemia, que falaram sobre remédios ineficazes, as pessoas também têm que ser, por assim dizer, canceladas. Mas, obviamente, que o cancelamento ele não vai resolver nada. As pessoas elas têm que ser responsabilizadas. Pelas instituições legais que a gente conhece como país. Pelas instituições legais. Por exemplo, aconteceu agora o que aconteceu no Big Brother com o MC Guimê e o Sapato lá. Né? Agressão, acusado de agressão. O cancelamento vai ajudar alguma coisa? Não vai ajudar em nada. Essa mundaréu de gente criticando eles, falando isso, aquilo, não vai ajudar em nada. O que ajuda? É aquilo que aconteceu. É um inquérito policial em cima das atitudes. No BBB eles agrediram uma outra participante. Assediaram uma participante gringa que estava lá no Big Brother. E foram expulsos os dois, e no dia seguinte já foram para a delegacia. Inquérito policial, responder pelo aquilo que você fez. É isso. É isso que acontece. A Pipoquinha está sendo cancelada por outras coisas também. Por vídeos pornográficos em que ela faz coisas, enfim. Acho que as pessoas já meio que sabem o que ela fez. Sim. Ela tem que responder por aquilo. Se aquilo for um crime, responder por aquilo. E ter uma investigação, abrir um inquérito, enfim. Mas o julgamento da internet não leva a nada. Só leva um cancelamento, só leva trauma, só leva... Muitas vezes a pessoa ela não fez tudo aquilo que é falado e a pessoa acaba entrando ali numa depressão, acaba ali entrando num trauma, uma coisa que às vezes é muito além
do necessário, sabe? Quando não cabe as pessoas da internet julgarem, inclusive quando às vezes nem são pessoas, às vezes são avatares e robôs e pessoas julgando um assunto que não cabe a eles. que não cabe. Nunca, cabe nós a opinião? Cabe, porque eu posso ter opinião, né, sobre assuntos, mas julgar, assim, fazer, xingar, né, que ela falou que ela foi muito xingada, ela foi, tipo, Sim. né, Sim. isso não, de forma alguma, nem com ela, nem com Carol Conká, nem com ninguém, sabe? Você cria um trauma para uma pessoa que, às vezes, como você disse, nem fez tudo aquilo que é E você retratado. reduz também toda uma... Porque aí o cancelamento ele começa a ficar gigantesco e também ocupar assim, locais na sociedade em que, por exemplo, por um lado você começa a julgar todo o universo do funk por causa de... E o problema até que aconteceu na mesma... O Guimê e a Pipoquinha na mesma época. Aí você julga todo o universo do funk por causa de dois funkeiros, sendo que existe uma indústria gigantesca. Por trás. Sabe? Então, vamos com mais calma, né? Vamos com mais calma. Não vai levar a nada você ficar xingando as pessoas na internet. Você vai acabar tomando um processo em algum momento. Isso é importante também. Às vezes, né, não é você saindo xingando, agredindo as pessoas que espera que não haja nenhuma consequência. Tem isso também. Já você vai tomar um processo. Então, eu acho que todo mundo, mais uma vez, né, precisa responder pelas suas atitudes legalmente. E só assim que as pessoas vão mudar, sabe? O cancelamento não muda ninguém, nada. Mas eu também não acho que o cancelamento ele vai deixar de existir. Então. E para complementar, Jairo, o seu último comentário aqui, a gente tem um Anísio Franco Câmara falando que no YouTube que o tema é interessante. Cancelamento é covardia pura e simples, e covardia é uma das piores características de um ser humano. Não é legal ser covarde, nem com covarde, nem com pessoas que sejam covardes com a gente. Jairo Malta, jornalista, muito obrigada, Jairo, pelo seu tempo, pela aula. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Como é que é. Foi ótimo, obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você também que assistiu ao Como é que é dessa terça-feira. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, 6 da tarde, mas o tema é outro. A gente vai falar de meio ambiente, de tecnologia, qual o futuro dos carros elétricos aqui no Brasil. Te espero, então, 6 da tarde. E confere os outros programas do Como é que é no YouTube. A gente tem todos lá para você assistir, desde 4 semanas atrás, e também outros conteúdos da TV Folha, como reportagens especiais, documentários e outras matérias. Então, te espero amanhã. Tchau!